Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a Liege e toda a equipe aí da Ligvet pelo convite, né? A gente já trabalha aí prescrevendo bastante, eu prescrevo bastante manipulação, então, mais uma vez, gostaria de agradecer e agradecer a presença de todos, né? Muito obrigada aí por estarem aqui hoje conosco. Vamos falar um pouquinho sobre um tema que é muito recorrente, né? Então, quem atende dermato atende só isso, né? Só atende alergia, né? Então, essa é a nossa vida. Então, vamos discutir um pouquinho sobre os testes alérgicos, quando prescrever, por quê, como, para a gente entender melhor como funciona essa ferramenta para a gente, tá bom? Então, vamos falar de teste alérgico de puntura no diagnóstico da sensibilização alérgica em cães com prurido crônico. Só para declarar que eu não tenho nenhum conflito de interesse com relação a essa palestra, tá bom? Bom, o que a gente vai falar um pouquinho? O que é a dermatite atópica, tá? Falar um pouquinho sobre a fisiopatogenia, como acontece a sensibilização pelos alérgenos, como que eles penetram na pele, né? Como o animal se torna alérgico, tá? Como a gente identifica esses alérgenos, e a gente vai falar um pouquinho dos testes, tá? O que diz, né? O teste alérgico, a gente pode dizer que o animal é alérgico àquilo? Então, vamos discutir um pouquinho também isso, né? Para que serve o teste, quando utilizar e como é que a gente faz o teste? Então, lembrando, né, o que é a dermatite atópica? Então, se a gente pegar hoje um paralelo, né, na medicina humana, nos nossos cães alérgicos, a gente tem muita similaridade com relação à etiopatogenia dos humanos, tá? Então, a gente sabe hoje que é uma doença que tem uma resposta imune importante, então uma alteração da resposta imune associada a uma alteração de barreira cutânea importante. Então, a gente sabe que é uma doença multifatorial, então são vários fatores envolvidos, né? Então, a gente tem as principais raças. Acho que hoje em dia a gente sobrevive às custas de quem? Desses carinhas aqui, né, dos shih tzus, ou eu brinco dos lhasas, né, dos shih tzus ou lhasas, né, os bulldogs, acho que e pugs. Hoje eu atendi um West, até fazia um tempo que eu não atendi o West, mas assim, são as nossas raças do dia a dia, York, né, o Labrador / Golden. Então a gente sabe que existe uma predisposição racial importante. E aí, como é que funciona, né? Então, a gente sabe que é uma combinação de fatores genéticos e ambientais para esses pacientes se tornarem alérgicos, né? A gente sabe que é uma doença crônica que tem alteração de barreira cutânea associada a fatores imunológicos, tá? E a gente tem cada vez mais visto aí um aumento aí do número dos nossos pacientes alergopatas. Então, isso aqui, né, a inflamação e o prurido desses pacientes, a gente vê uma correlação com vários fatores. Então, a gente tem alérgenos, né, ou fatores ambientais, fatores alimentares, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? Mediadores inflamatórios, alteração de barreira cutânea. A gente sabe que muitos desses pacientes eles têm quadros disbióticos, então a gente tem infecções secundárias e oportunistas. Fatores psicogênicos também associados. A gente faz até um paralelo na medicina humana. Eles fazem, inclusive, na parte de dermato, eles, inclusive, têm a parte de todo de um acompanhamento dessas crianças que têm dermatite atópica, elas têm também um acompanhamento psicológico, né? Porque essas crianças, elas têm distúrbios psiquiátricos associados também. E a gente vê nos nossos pacientes alérgicos, né? Você pensar o nosso shih tzu doidinho, né? Os nossos bulldogs franceses, enfim, a gente vê que eles têm realmente uma alteração também psicológica ou psicossomática, muitas das vezes associada. E sem falar de doenças associadas e correlatas, tá? E os fatores genéticos, como a gente viu em algumas raças. Então, a gente brinca, né, que ser alérgico é como ganhar na loteria, só que não, né, ao contrário. Porque a gente tem que ter vários fatores para o paciente ser alérgico. Ele não é um paciente alérgico por apenas um fator. Não é porque ele é um bulldog francês que ele é alérgico, mas é porque ele é um bulldog francês associado com aonde ele vive. Então, são aqueles pacientes que vivem cada vez mais em ambiente intradomiciliado, né, que tem acesso aí. São aqueles pacientes que eles têm a vida intradomiciliada, então eles têm contato com muitos alérgenos ambientais, ácaros de poeira doméstica, aqueles animais que ele sai para passear, ele lava a patinha, ele volta, ele tem um excesso de cuidado, então eles têm menos acesso aí à sujeira. A gente tem vários fatores, várias teorias, né, teorias da higiene, para tentar entender por que a gente tem cada vez mais pacientes humanos e caninos alergopatas. Então, basicamente, o que a gente tem é uma associação de fator genético, fator ambiental e alteração imunológica. Então, a combinação de tudo é que vai fazer com que esse paciente seja alérgico.
Então, o que a gente vai ter? Com certeza, hoje, a alteração de barreira cutânea, eu percebo que é importante para esses animais, associado, lógico, a outros fatores que a gente vai conversar. Mas eles têm uma diminuição de ceramídeos, diminuição de peptídeos antimicrobianos. Então, esses pacientes, por conta de... A gente vai falar um pouquinho da parte imunológica, né? A gente vê que eles diminuem esses peptídeos antimicrobianos e, consequentemente, esses pacientes são mais suscetíveis às infecções secundárias e oportunistas. E a gente tem toda uma desestruturação da camada córnea, então diminuição de lipídios, né, da parte de ceramídeos, que são muito importantes para a gente fazer essa reposição nos nossos pacientes, através de banhos, de sprays, de várias formas de hidratação desses nossos pacientes. Então é isso, né? Se a gente fizer uma analogia, então é um paciente normal, rígido, ele teria ali uma pele ali, né, normal, então o que a gente consideraria aí de tijolos e cimento, né? Então bem feito, bem formado. E o nosso paciente alérgico, ele tem aquele muro que não é tão bem formado. Então a gente sabe que a capacidade, né, a barreira cutânea dele está alterada, consequentemente, pensando nisso, a permeabilidade, né, para os alérgenos é muito maior. Então a gente consegue perceber que esses animais eles são muito mais suscetíveis à entrada, né, percutânea dos alérgenos ambientais. E aí esse é o nosso paciente. Então ele tem um prurido que muitas das vezes é crônico, perene, perdão, contínuo, primário e intenso. E ele na verdade, ele pode variar, né, de moderado a intenso. Mas a maioria dos nossos pacientes cursa com isso. Então esse é o nosso paciente, o nosso shih tzu clássico, né, que ele vai ter eritema, então muitas das vezes eles têm quadros de quelite, eles têm otite associada, um eritema importante disseminado, pododermatite e alteração às vezes perianal, com prurido perianal. E aí, quem são os nossos principais alérgenos ambientais? Né? São os ácaros de poeira doméstica. A gente tem visto cada vez mais esses ácaros importantes no processo desses animais. Então, quando a gente faz teste alérgico, eu diria que pelo menos um desses 3 ácaros geralmente positiva nos nossos pacientes alergopatas, tá? Então, Dermatofagoides pteriníceos, Ufarine e Ablomea tropicalis. São ácaros que a gente encontra aí na nossa poeira doméstica, então no tapete, no sofá, são ácaros bastante comuns. Cada vez mais a gente tem visto, e a gente ainda não sabe a importância epidemiológica desses ácaros, que são os ácaros de estocagem. São aqueles ácaros que estão aonde? Dentro do saco de ração, né, que a gente compra para os nossos pacientes. E a gente tem visto cada vez mais positivando nos testes alérgicos. Quem testa, né, esses ácaros, a gente tem visto cada vez mais, e às vezes um valor bem alto. Quando a gente faz ou teste sorológico ou teste de puntura, às vezes o halo que a gente forma, a gente vai ver a pápula, é muito grande. Então a gente precisa entender até qual que é a importância desses ácaros. Por quê? Esses animais eles estão ingerindo a ração e estão comendo esses ácaros, né? O quanto que esses ácaros eles estão tendo importância aí epidemiológica ou na verdade na questão até de sensibilização alérgica dos nossos pacientes. A gente ainda precisa estudar um pouco sobre isso. Os pólens, né? Então gramíneas de maneira geral, então Cynodon, Lolium, Perenne, Multiflorum, Paspalum e Adactylis, né? Que são algumas das gramíneas que a gente testa e a gente vê. Para alguns animais ela tem importância. Para quais animais? Geralmente aqueles pacientes que têm acesso à grama. Então, paciente que vai para sítio, paciente que frequenta muito parque, né? Então, aqui em São Paulo, a gente vê muito os pacientes que vão para o Ibirapuera, que frequentam o parque, ou que vão para sítio de fim de semana, fazenda. Então, a gente vê alguns positivando com relação a isso. E os nossos alérgenos alimentares. E aí, aqui, a gente tem uma gama muito grande. A gente vai falar um pouco de teste alérgico, né, e colocando um pouco da parte alimentar, mas a gente vê que cada vez mais, assim, a gente tem muita dificuldade ainda com essa parte alimentar. O meu doutorado está sendo com alergia alimentar e a gente tem visto a dificuldade, primeiro, de relação cruzada. Então, a gente vê o paciente que ele é alérgico a frango, ele também pode ser alérgico, por exemplo, a peixe, né? E o que a gente mais faz começa com uma dieta, por exemplo, o animal fazia um uso de uma dieta regular com frango. Aí a gente troca para com peixe. O animal não responde. Aí você fala, ele não é alérgico ao alimento. Aí você fala, será que ele não é alérgico ao alimento ou será que a gente escolheu a ração errada para fazer a dieta de eliminação? Então, tudo isso é difícil, às vezes a gente tem que avaliar, e na veterinária a gente ainda não tem, né, a gente vai falar um pouquinho dos testes, eles não são ainda tão padronizados para a gente poder ser muito assertivo na resposta, tá?
Então, a gente tem estudado, na verdade, a gente tem visto bastante na medicina humana, né, essa questão da reação cruzada entre os alimentos, tá? Então, é uma coisa que a gente, às vezes, precisa pensar. Quando a gente vai fazer todo aquele inquérito, né, de o que o animal come, o que ele já comeu, até para a gente fazer a escolha da dieta desse paciente, a gente precisa pensar nessas questões de reação cruzada. E a gente ainda não tem isso 100% documentado, mas a gente precisa buscar isso até da literatura humana, tá? Então, essa é a dica que eu dou para vocês, para a gente tomar cuidado, porque às vezes a gente garante que o animal não tem alergia alimentar e às vezes ele tem, só que a gente está escolhendo a fonte proteica que na verdade não é a melhor para aquele paciente em específico. E aí, como é que funciona a alergia, né? Então, vamos começar aqui. Vamos entender um pouquinho. Essa aqui seria uma ilustração da barreira cutânea. Lembrando que esses pacientes, eles têm alergia, então eles têm uma barreira cutânea, que ela é uma barreira cutânea mais permeável, né? A gente viu que ele tem alteração de ceramídeos, a gente tem várias alterações na composição dessa barreira cutânea. Então, isso permite que esses alérgenos consigam penetrar na pele do nosso paciente com mais facilidade. E aí, esse alérgeno ele vai ser reconhecido por quem? Pelas células apresentadoras de antígeno, tá? A célula dendrítica. E o que essa célula vai fazer? Ela vai chegar lá no linfonodo regional, então ela vai estimular ali, né, uma resposta. Na verdade, ela vai apresentar esse antígeno para o linfonodo regional, para os linfócitos T. E aí, dependendo do que a gente tem de citocina, né, no meio, ou seja, da predisposição desse paciente, esse paciente ele vai ter uma tendência, uma resposta mais imunológica, mais imunogênica. E aí a gente vê isso muito nos nossos pacientes que têm dermatite atópica. Então a gente tem uma tendência, uma resposta que a gente chama de TH2, que é uma resposta bastante inflamatória. E uma das primeiras citocinas que esse paciente libera é o que a gente chama de IL-31. Então, o que a IL-31 faz? Né? Ela consegue aí se ligar no receptor dos nervos, né? E estimular o prurido. E aí, isso aqui é importante da gente entender por quê? Porque uma das nossas ferramentas de diagnóstico ou de tratamento, né, é quem? É o Cytopoint, né? O Lokivetimab. Então, ele vai agir exatamente aqui, né? Evitando, né, a ligação aí da IL-31 com o receptor e aí, consequentemente, a gente paralisa ou diminui, né, a resposta de prurido desse paciente. E aí, consequentemente, então, se ele tem essa resposta inicial, ele vai ter um prurido e numa fase inicial esse prurido é lesional. Então, é aquele paciente clássico, né? Acho que quem nunca atendeu, acho que o Cavalier, ele é um exemplo para mim, muito clássico, né, de um animal que tem um prurido lesional. Então, eles se coçam bastante e não tem lesão. Então, essa é uma fase mais inicial do nosso paciente alérgico. E aí é isso. Às vezes, eles têm um pouco de xerose cutânea, tá? Mas geralmente é um paciente sem grandes alterações dermatológicas. E aí, à medida que a gente vai tendo uma evolução, uma progressão, né, da doença, a gente vai observando que essa resposta, então, o alérgeno penetra na pele, estimula uma liberação de várias interleucinas, e aí lá no linfonodo regional estimula, então, a resposta TH2, e aí essa resposta TH2 vai liberar várias outras interleucinas, IL-4, IL-5, IL-6 e IL-13, tá? E aí o que a gente vai observar? Que essas citocinas aqui, por exemplo, IL-13, IL-4 e IL-6, vão estimular o quê? A proliferação do linfócito B. E aí o linfócito B vai se transformar em plasmócito, e aí a gente vai ter a produção de quem? Dos anticorpos, né? Quais anticorpos? IgE. E aí essa IgE que é importante, porque o que a gente avalia num teste alérgico? Produção de IgE. Então, se aquele paciente ele faz, né, IgE contra um alérgeno, é isso que a gente vai avaliar no nosso paciente alergopata. Se ele é um paciente que não produz IgE, os testes alérgicos não vão ser importantes ou não vão ter importância para a gente nesses casos. E aí essa IgE, o que ela vai fazer? Ela vai se localizar ali, né? Vai estimular o mastócito, a degranular e basófilo, quando a gente tem a ligação aí do alérgeno, né, junto aqui no nosso anticorpo, e aí vai estimular a liberação de vários mediadores inflamatórios. E aí, consequentemente, a gente vai ter o nosso paciente com prurido e eritema, porque a gente vai ter liberação de histamina e de outros mediadores. Além disso, IL-5 vai estimular ali a liberação de eosinófilo, né? E aí a gente vai levar o quadro de prurido, eritema e muitas vezes do eczema do nosso paciente atópico,
tá? Então, essa é a vida do nosso paciente alérgico. Então, ele produz todos esses mediadores inflamatórios e faz com que as reações comecem a ser percebidas. Então, o que a gente vai ver no nosso paciente? Ele vai ter prurido, por conta da estimulação ali da IL-31 e de outras citocinas inflamatórias. A gente vai começar a modular ali e diminuir a produção de peptídeos antimicrobianos, que são importantíssimos para quê? Para controle ali da parte de microbiota, do microbioma da pele, tá? A gente vai ter alteração ou redução das ceramidas e, consequentemente, a gente vai ter uma piora ali da barreira cutânea desse nosso paciente. Então, é por isso que esse paciente, ele é muito suscetível a quê? Desbiose e quadros de infecções. Então, esse paciente ele vai ter, com frequência, quadros de foliculite bacteriana, né? E é isso aqui que a gente vê clinicamente. Então, colarinho epidérmico, crosta melicérica, né? Às vezes, alguns quadros, as piodermites, elas têm diferentes quadros, então, quadros mais esfoliativos, mas a gente vê isso com certa frequência no nosso paciente alergopata. Além disso, a gente também tem o quê? Infecção secundária por quem? Malacésia, né? Então, é muito comum esses pacientes também terem malacesiose de repetição, interdigital, às vezes em dobra facial, ou às vezes até quadros mais generalizados. E o que a gente observa? Que esses pacientes, às vezes, eles também sensibilizam contra quê? Toxinas, né, do Staphylococcus ou mesmo da malacésia. Então, a gente começa a perceber que alguns desses pacientes, eles começam a se tornar alérgicos também à bactéria ou à malacésia. E é isso que a gente vai ver clinicamente. Então, um eritema interdigital, que isso aqui é bastante frequente e comum, tá? E aqui está a malacésia só para ilustrar. E aí, quando a gente vai ver cronificando, a gente já começa a ter esses quadros em que a gente vai ter também descamação, né, xerose, né? E aí a gente tem um quadro de eritrodermia. Dobra facial, bastante comum nos nossos pacientes alérgicos. E aí, o que acontece? Esse paciente ele não é tratado, a gente não intervém, né, para controlar um pouco desse processo alérgico, esse animal ele vai evoluindo e aí a gente vai ter também uma resposta também que a gente chama de TH1, que é uma resposta mais mediada por células. Então, a gente vai ter liberação aí de TNF-alfa, interferon gama e L2, e, consequentemente, liberação de neutrófilo, macrófago, eosinófilo, linfócito T citotóxico. E aí, esse nosso paciente, além dessa resposta mais celular, ele começa a ter a produção de uma outra resposta, que é uma resposta TH22, que vai fazer o quê? A gente começa a ver aquele paciente que começa a ficar com a pele espessa, lignificada, a gente vai vendo já um quadro de cronificação dessa doença. E aí, consequentemente, a gente tem lignificação, esqueratoses, hiperpigmentação, tá? E é isso aqui. Então, é o nosso paciente que começou ali num quadro, num prurido lesional, daí ele evolui para um eritema, e aí com o passar, né, com a evolução, a progressão da doença, a gente vai ter um paciente já lignificado, hiperpigmentado, com difícil controle, muitas vezes refratário à terapia, né? Aqui, com certeza, com quadros de desbióticos, né? Então, a gente tem muitas infecções secundárias associadas. Então, basicamente, o que a gente vai ter? Uma alteração de barreira cutânea, quadros desbióticos, e aí a gente já começa a ter sensibilização, né? Ou pode haver sensibilização a antígenos microbianos, e aí sensibilização a esses alérgenos ambientais que a gente viu, que são os ácaros, né? Gramíneas. E aí a gente também pode ter indução por alimento em até 30% dos casos. Então, a gente tem sensibilização da parte alimentar, tá? E o desequilíbrio que a gente viu de uma resposta a TH2 e TH1. Então, tudo isso vai influenciar no nosso paciente alérgico e é assim que ele se torna um paciente alérgico, né? Então, a gente tem toda essa marcha atópica, essa evolução. E como é que a gente diagnostica? O diagnóstico ele é clínico, né? Ele é etiológico, então a gente tem que fazer toda uma investigação. Então, a gente avalia como é que esse paciente, quais são os locais primários dessas lesões. Então, eles têm lesões clássicas em região de interdito, lambedura podal, otite de repetição. Então, a gente vai avaliando toda a questão sintomatolesional desses pacientes. Somado a isso, né, a gente pode usar os critérios de Favreau para ajudar a gente nesse diagnóstico, mas o diagnóstico ele é da exclusão. Então, a gente, hoje em dia, como a gente chega no diagnóstico de dermatite atópica? A gente exclui as principais doenças que causam prurido. Então, esse paciente ele tem escabiose, ele tem alguma outra doença que leve a quadros pruridogênicos, né? E aí a gente vai excluir
dermatite alérgica à picada de pulga ou carrapato. A gente vai fazer restrição proteica com restrição e provocação. Lembrando que o diagnóstico, né, da alergia alimentar ele é feito não só com a restrição alimentar, mas a gente precisa provocar esse paciente ter certeza que ele é alérgico. Por quê? Muitas das vezes a gente entra com a restrição, esse paciente melhora, e aí o tutor às vezes não quer fazer a provocação, ou às vezes a gente também está meio cansado, né, porque já é difícil fazer isso. Às vezes a gente não faz essa provocação. Então a gente fala, ele é alérgico ao alimento. Perfeito. Mas será que ele é mesmo alérgico ao alimento? Você provocou? Você tem certeza do que você está falando? Porque às vezes ele melhorou por quê? Você fez 2 meses de dieta hipoalergênica. Será que nesses 2 meses não mudou a estação do ano? A gente começou a fazer banhos recorrentes, 2 vezes por semana, 1 vez por semana, reposição de barreira cutânea. Então, às vezes, eles melhoram num global por conta de todo esse aporte que a gente faz e a dieta estava ali só de gaiato no navio. Então, a gente precisa fazer provocação. A gente não tem diagnóstico só com a exclusão alimentar. E hoje em dia a gente tem as provas em vivo e in vitro, mas a gente vai ver que essas provas elas não são diagnósticas. E isso é um conceito que a gente tem que ter muito claro na nossa mente, porque eu ainda recebo pedidos de clínicos que pedem um exame, um teste alérgico, para diagnosticar a alergia. O diagnóstico ele não é através de teste, ele é feito através da exclusão de tudo aquilo que a gente já comentou. O teste alérgico ele vai ser importante para outras formas, para a gente pensar em outras formas de terapia, tá? Então, testes, a gente tem o quê? O teste sorológico, então a gente vai colher sangue desse nosso paciente e a gente vai medir a IgE sérica desse paciente. Qual que é a importância disso? Para alguns animais, a gente vê que tem correlação, sim, tá? Mas aí a gente tem que usar alguns testes específicos, a gente tem hoje alguns testes que são mais sensíveis e mais específicos, mas a gente tem que lembrar isso aqui, ó. 30% dos pacientes sadios, eles podem ter IgE contra determinados alérgenos e não serem alérgicos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente falar que o paciente é alérgico só baseado no teste. Então, a gente precisa associar com a parte clínica desse nosso paciente. E aí, hoje em dia, a gente está falando muito dos testes cutâneos. Teste cutâneo a gente pode fazer intradérmico ou o prick test, que é o teste de puntura. Tá? Antigamente a gente fazia só intradérmico e aí a gente tem migrado, assim como a medicina humana, para os testes de puntura. Por quê? São testes muito mais fáceis, indolores, a gente consegue fazer tranquilamente no consultório, o paciente não tem dor, o intradérmico ele tem um certo desconforto, então às vezes tinha que anestesiar ou sedar o paciente, tá? Então eles vão auxiliar o quê? Na identificação dos principais alérgenos. Então, qual que é a sensibilização desse paciente? Então, quais são os alérgenos aos quais ele é sensibilizado? E é isso aqui. Então, o intradérmico, para quem nunca viu, então aqui é a resposta, como a gente vê. O intradérmico ele é bem fácil de ver, então as pápulas, né, são enormes, a gente consegue avaliar um pouco melhor. E aí, esse aqui é o teste de puntura. Então, ele é muito mais sutil, as pápulas são menores. A análise dele, na verdade, a nossa interpretação é um pouco mais difícil, mas para o paciente é um teste que é muito mais fácil de ser feito. Ele é indolor, né, ele é muito mais tranquilo. E o tutor fica do lado, acompanhando, né, ansioso para ver a resposta. Ele fica ali, doutora, esse aqui já deu? Esse aqui é positivo? Ai, meu Deus, ele é alérgico a tudo. Ele já fica naquela ansiedade, né? Então, o resultado do teste, o que a gente tem que sempre pensar quando a gente pega um resultado? Que é o que eu falo muito para os alunos lá da Anclivep, para os nossos alunos, e eu falo isso de maneira geral para quem me acompanha na rotina. A gente sempre, nunca, na verdade, assim, a gente nunca pode pegar um teste de forma isolada, né? Eu sei porque às vezes os alunos vêm para a gente e falam assim, professora, olha aqui, esse aqui deu super, olha só eu fiz uma citologia e tá cheio de cocos. Eu falo, tá bom, vamos olhar o paciente. Aí ele tem uma lesão isolada ali, quer dizer, tá cheio de cocos naquele quadrante muito pequeno, talvez. A gente tem que sempre avaliar como um todo. Então, a gente não pode pegar um resultado isolado e, a partir desse resultado, tentar não interpretar com o paciente em si, tá? E aí, aqui eu falo isso por quê? Vamos supor que a gente faça um teste alérgico no nosso paciente. Deu positivo para grama. O paciente vive dentro de casa, não sai de casa, não tem acesso à grama. É importante esse resultado para esse paciente? A grama, eu vou pensar numa gramínea para uma imunoterapia. Então, assim, a gente tem que sempre colocar a importância daquele resultado para o meu paciente, para a gente poder fazer a escolha, principalmente dos alérgenos que a gente vai colocar na nossa imunoterapia. Porque essa é uma das principais indicações dos testes alérgicos.
E aí os testes, né, o de puntura, principalmente, ele é um teste em vivo, ele é rápido, ele é fácil de fazer, tá? Ele é caro hoje em dia por uma questão... Hoje, acho que o que mais encarece o teste, acho que são os puntores, né? Por conta do dólar e tudo mais. Mas não é um teste difícil de fazer. Quando a gente aprende ou entende como fazer, ele não é difícil de fazer. Ele é mecânico. O problema não é o fazer, é a interpretação dele, o que a gente extrai desse teste. Tá? Ele é amplamente utilizado na medicina humana, então hoje em dia eles usam basicamente o prick test, eles não usam mais quase intradérmico, tá? Só que quando a gente fala de alérgeno alimentar, ainda é uma coisa que a gente ainda precisa entender um pouco. Por quê? A gente ainda não tem padronização desses testes, né? A gente tem feito, por exemplo, o meu orientador é o professor Marconi, que é uma das pessoas que trabalha bastante com alergia. E a gente está com um colega meu do doutorado, ele está trabalhando exatamente com a parte dos alérgenos ambientais. Então, o que a gente está percebendo? Que quando a gente ainda não tem, a gente usa muito o quê? Extrato de linha humana. E esses extratos humanos, a concentração é muito mais baixa. Então, o que o Lucas está observando, né, no trabalho dele? Lógico, a gente ainda precisa fazer estatística, tudo, mas que muito provavelmente a gente vai ter que alterar a concentração dos nossos extratos. Então, extratos mais concentrados, para a gente conseguir ter uma resposta, uma pápula mais evidente, e o teste ser mais fidedigno. A mesma coisa que eu vou avaliar na parte dos alérgenos alimentares, qual que é a concentração, a gente padronizar isso, né, a gente entender. Quando a gente aumenta a concentração, a gente começa a positivar, de repente, um paciente que não é alérgico, então a gente está tentando padronizar isso para a gente conseguir ter testes que sejam muito mais fidedignos, tá? Então, quando eu faço o teste alérgico, eu consigo dizer que o paciente é alérgico? Porque essa é a primeira pergunta que o tutor faz, né? Faz o teste, ele fala, e aí, doutor, ele é alérgico a quê? Aí eu falo, calma, vamos conversar. Porque o teste não é para dizer exatamente ao que ele é sensível. Então, eu sempre explico essa diferença para o tutor. O que é sensibilidade, né? Então, e o que é alergia. O fato dele ter uma positividade no teste não quer dizer que ele seja alérgico àquele alérgeno, né? Ele pode ser só uma sensibilidade e não tem importância para aquele paciente. Então, a gente vai associar aquilo com o que eu falei para vocês, com a vida desse animal, né? O histórico clínico desse animal, qual que é a importância daquele alérgeno. Lógico que quando a gente vê reações muito exuberantes, muito provavelmente esse paciente ele é alérgico, ele é até um dos parâmetros para a gente escolher a imunoterapia. Então, o significado do teste positivo relaciona-se o quê? A sensibilização e não a alergia. Então, isso a gente já tem que explicar de cara para o nosso proprietário, né? Para ele entender como é que funciona isso, para ele não se frustrar. E para comprovar a alergia, então, a gente tem que ter correlação clínica, né? E nos casos dos alimentos, a gente tem que fazer o TPO, que a gente fala que é o teste de provocação oral. Então, hoje, a gente não tem um teste que me diga, deu positivo, Na medicina humana, eles têm usado muito alguns testes, né? Então, eles fazem imunocap, eles fazem outros testes que são muito mais fidedignos. A gente ainda não está nesse momento da história. Então, ele é um teste vantajoso, ele é rápido, né? Ele é pouco invasivo, baixo risco de anafilaxia. Então, assim, eu nunca peguei nenhum paciente com reação, eles vão super bem, tá? Sedação, eu acho que eu nunca precisei usar sedação, né? Na maioria das vezes tem paciente, é que eu não trouxe foto, tem paciente que dorme durante o exame, se ele for um paciente tranquilo, tá? E a gente agrega valor ao profissional que é capacitado de executar. E aqui eu falo isso para a gente tomar cuidado, né? Para a gente se animar a fazer alguma coisa que a gente tenha bastante expertise e know-how, tá? Tenho falado isso em todas as palestras que eu falo de alergia, porque hoje em dia a gente tem curso, as pessoas fazem um curso de fim de semana, e aí na semana seguinte eles já estão fazendo teste alérgico e fazendo bobagem. Então, por favor, gente, a gente é veterinário, eu brinco, a gente tem uma importância de saúde pública enorme, né? A gente precisa tomar cuidado com o que a gente faz e o que a gente entrega para os nossos clientes. Eu sei que todo mundo aqui quer viajar, quer ir para a Europa, quer ser feliz, eu também, estamos juntos, mas a gente tem que sempre colocar a nossa ética acima de tudo, tá? Desvantagens, então a gente não tem a padronização dos extratos, algumas vezes esses pacientes, a gente precisa preparar a pele desse animal, porque vocês viram, né, a gente faz uma tricotomia lateral, a gente faz a puntura ali, então se esse animal ele tiver uma foliculite bacteriana, isso atrapalha muito, porque esse paciente ele pode ter pápula, ele pode ter colarinho epidérmico, isso tudo atrapalha a nossa leitura, então é importante que esse paciente ele tenha uma pele aparentemente normal, tá?
A gente vai falar um pouquinho dos fármacos que interferem e a dificuldade de interpretação. Lembrando, esse é um paciente alérgico, então ele faz uso de medicação crônica, recorrente, diária, né? Então, se a gente for prescrever, a gente precisa lembrar de tirar o corticoide pelo menos tópico 2 semanas antes, o sistêmico aí de 2 a 3 semanas, vai depender aí de qual que é a frequência, qual que é o fármaco que ele utiliza, tá? E o sistêmico injetável a gente não sabe exatamente, mas a gente fala pelo menos aí umas 4 semanas, se for um de depósito, pensar até talvez em um tempo um pouquinho maior, tá? E lembrar disso aqui, gente, o que a gente tem de paciente que usa medicação otológica com corticoide. E às vezes a gente esquece disso. E aí você faz o teste. Eu peguei semana passada um paciente que ele tinha feito uso de um otológico e ele estava usando o otológico. E aí eu fiz o teste e a histamina dele não reagiu. Então eu falei, opa, esse cachorro está com corticoide. Ele falou, não, mas eu só estava usando um remedinho na orelha. Então assim, o remedinho na orelha também tem interferência no teste. Principalmente, óbvio, se a histamina não reagiu, né? Que a histamina é o nosso controle positivo que eu vou mostrar para vocês. Antistamínico pelo menos 15 dias. E os outros medicamentos, Loquevetimab, né, que é o Citopon, ciclosporina, tacrolimus, esses não interferem. O Oclacitinib, a gente tem um trabalho do professor Daniel Gerardi, com uma orientada dele, falando que dá para a gente parar pelo menos 24 horas antes, tá? Então, para que servem os testes? Então, para a gente escolher os alérgenos, principalmente para imunoterapia. Acho que esse é o principal, quando a gente fala de alérgeno ambiental. E para a parte alimentar, a gente tem usado o teste para ajudar a gente a guiar um pouco da nossa exclusão alimentar. Então é importante a gente sempre tomar cuidado com reação falso positivo e falso negativo, tá? Então a gente sempre tem que fazer essa correlação clínica. E aí o que a gente faz hoje é elaborar a imunoterapia baseada no teste, porque eu não posso fazer a imunoterapia desse paciente sem ter uma documentação qual que é a sensibilização desse paciente. Então, o que eu vou escolher para colocar nessa imunoterapia? Vou escolher da minha cabeça? Ele mora no apartamento, ele deve ser alérgico à blômia. Então, a gente precisa ter documentado algum teste para eu conseguir, a partir desse teste, escolher qual vai ser a melhor imunoterapia para ele, tá? E hoje em dia a gente tem usado muito isso aqui para seleção de alimento. E eu falo isso porque a gente lá na Anclivep, a gente atende, né, o hospital público, então os pacientes não têm, né, os tutores não têm condições financeiras da manutenção dessas medicações. Oclacitinib, Loquevetimab, elas são caras, né, então eles conseguem usar o quê? Corticoide, né, a gente tem que se virar. E o que a gente tem observado? Que às vezes, muitos desses pacientes, quando a gente faz o teste e a gente consegue escolher melhor essa dieta, porque também são animais que já comeram de tudo nessa vida, né? Então a dieta tem ajudado a gente na escolha da fonte proteica que a gente vai utilizar para a dieta de eliminação. Então isso tem sido uma coisa interessante. Então, eles podem auxiliar aí também, então, nas reações adversas, então, na alergia alimentar. Só que é o que eu falei, né? A gente ainda não tem isso devidamente padronizado. E aqui esse é um trabalho da Ju Possebon, também orientada do Marconi, que eles fizeram exatamente isso. Eles avaliaram o prick test, que é o teste de puntura, e o PET test. O que é o PET test? É um teste de contato. Então, eles pegam o alimento, né, o alimento em glicerina, e ele fica sob o que a gente chama das allergochambers, que é como se fosse um adesivo com pocinhos, e ele fica ali pelo menos 48, 72 horas com esse adesivo. Para quê? Para a gente avaliar a reação tardia, porque o prick test a gente está avaliando o quê? Basicamente uma reação imediata. O PET test a gente vai avaliar a reação tardia desses pacientes. Então, quando a gente pega o resultado de uma reação tardia com a reação imediata, a gente consegue entender qual que é provavelmente o perfil alérgico, né, ou de sensibilização para os alérgenos alimentares. E aí a gente tem feito dieta baseado nisso. Então, o que a gente faz? Esses trabalhos, tanto o da Ju quanto o do Leandro Galati, eles observaram que eles têm um valor preditivo negativo bom. O que é isso? O que dá negativo no teste, geralmente o paciente é negativo. Então, isso é legal. Então, se eu sei que ele não é alérgico, por exemplo, a, sei lá, soja, eu posso usar a soja como fonte proteica para exclusão alimentar, tá? Então, a gente tem feito desta forma. A gente ainda não tem um teste bom que me fale, ó, o que deu positivo provavelmente é positivo. A gente ainda está com um teste que está me dizendo o que deu negativo talvez seja negativo. A gente está usando ainda o teste para exclusão alimentar, para a escolha da dieta.
E aí, quais são os principais pacientes que se beneficiam? Geralmente, são aqueles pacientes, quando a gente pensa em imunoterapia, paciente jovem, então quanto mais jovem, aquele paciente naquela fase mais inicial, com prurido lesional, com uma resposta com eritema leve, esse é o paciente legal para a gente pensar em fazer teste, para a gente pensar em imunoterapia pensando o quê? No longo prazo. Tá? Agora, por exemplo, um paciente crônico, a gente pode usar talvez o teste para ajudar a gente a escolha dessa dieta? Talvez seja uma opção. Tá? Então, a gente precisa entender o que o teste pode me trazer para cada fenótipo do nosso paciente alérgico. Quais são os, então, a imunoterapia para que serve? Né? Ela vai melhorar um pouco dessa resposta do nosso paciente, então a gente quer que esse paciente se torne o quê? Tolerante. Né? Então, a gente quer estimular o quê? Resposta T reguladora e não a TH2, a gente não quer uma resposta inflamatória, a gente quer uma resposta regulatória. E para isso, quando a gente inicia a imunoterapia, a gente vai ver um aumento de várias citocinas e mediadores que, na verdade, vão inibir essa resposta inflamatória. Então, a gente vai ter aumento de IL-10, de TGF-beta, tá? Produção de IgG4, isso tudo vai reduzir o quê? Degranulação de mastócito. A gente vai impedir, né, com que haja ligação ali. Essa IgG4, ela vai competir com quem? Com IgE. Então, se não tem a IgE ali, o alérgeno gruda numa IgG4, ele não causa toda essa resposta aí de degranulação e de mediadores inflamatórios. Então, a gente dá uma bloqueada na resposta alérgica desse nosso paciente. E aí, consequentemente, a gente vai ter uma melhora de uma forma geral desse paciente, né, suprimindo uma resposta inflamatória, IgE, a gente vai diminuir degranulação aí desses mediadores, então a gente começa a fazer com que esse paciente se torne tolerante, né. Lembrando que a imunoterapia não é algo rápido, então é uma coisa que a gente vai ver aí pelo menos 1, 2, 3 anos, às vezes, mas no mínimo 1 ano. Então, o que a gente usa mais ou menos de protocolo é pelo menos 1 ano de imunoterapia para a gente definir se esse paciente vai responder ou não. Em média, a gente tem tido aí uma resposta em torno de algo em torno entre 50% e 60%. Então, você pensar, é um número ainda baixo, então a gente precisa melhorar muito, né, primeiro o diagnóstico dessa sensibilização, então melhorar os nossos testes, maior a acurácia dos testes, e também padronização dessas vacinas. Quais vacinas a gente usa? Quem são os nossos fornecedores? Né? A gente ainda não tem imunoterapia específica só para animal, então a gente ainda usa muito da medicina humana, então tudo isso a gente precisa entender. Então, como eu faço o teste de puntura? Então, a gente tem os puntores, esse aqui é o Duotip, e aqui são os nossos alérgenos, então a gente usa, tem várias empresas que fornecem, né? Esse aqui é da ALC, e aí a gente tem 2 tipos de puntor, o Duotip e esse aqui é o multipuntor, tá? É o Unitest. Diferença basicamente é de execução, tá? Um a gente faz esse movimento e o outro a gente a gente empurra, né, o puntor durante um período. Qual que é a diferença? Nenhuma. Tá? Depende da tua habilidade em fazer um ou outro, mas ambos funcionam da mesma forma. E aí a gente geralmente coloca os alérgenos numa bandeja, e aí a gente marca, né, cada um desses aqui é um alérgeno. A gente usa um paquímetro para avaliar, marcador para avaliar a pele, e a gente pode usar uma lupa para facilitar aí a gente entender qual o tamanho dessa pápula. Aqui a gente fazendo lá com os alunos. Então, a gente faz a tricotomia lateral, marca aqui, né, quais são o espaçamento entre um alérgeno e outro, pelo menos de 1,5 a 2 centímetros, tá? E aí, depois a gente faz a puntura, e aí, depois que a gente faz a puntura, esse paciente fica aí uns 15 minutos, de 15 a 20 minutos deitado em posição de decúbito, para depois a gente avaliar a resposta desse paciente. Então, esse é o movimento, né? Ou a gente usa aqui o Duotip, ou então a gente faz como se fosse a gente aperta ali na pele, né? Faz uma pressão. Ó, então, aqui é o outro puntor. E é isso aqui o que a gente vai ver acontecendo ao longo desses 15 minutos. Então, esse é um paciente em que a gente faz a marcação, então, cada um desses alérgenos aqui, né? A gente faz um mapa para a gente entender o que é cada um, e a gente vai acompanhando aí, e a gente vai vendo o que vai marcando. E aí a gente tem um controle positivo. Quem que é o controle positivo? A histamina, que sempre tem que estar positiva, né? Para a gente entender que esse paciente, ele está reagindo, a pele dele está reagindo, ele não está sob uso de corticoide, né? Como eu falei para vocês, quando a histamina dá negativa, é porque esse paciente está provavelmente, ou ele tem um hiperadreno, ou ele tem um uso de alguma medicação com corticoide. E o controle negativo é o soro fisiológico.
E aí, o que a gente faz? Depois dos 15 minutos, a gente vai marcar exatamente essa pápula. Então, a gente marca com essa canetinha aqui hidrográfica, né? E depois a gente vai medir isso com um paquímetro, com uma régua, enfim. E aí, o que a gente avalia sempre? A gente vai comparar com o negativo. Então, aqui, ó. Então, a gente tem o controle negativo, tá? Aqui o controle positivo. Então, o positivo é basicamente para o meu teste, para eu saber, para eu validar o meu teste e entender que esse teste deu positivo. E aí, o que a gente faz? A gente sempre compara cada um desses alérgenos com o controle negativo. Quem vai ser positivo? Todos aqueles que tiverem 3 milímetros acima do meu controle negativo. Então, vou dar um exemplo. Se o controle negativo for 0, todo mundo que for acima de 3 milímetros é positivo, tá? Então, é isso aqui, ó. Deixa eu só passar aqui. Isso aqui até o Leandro usou na dissertação dele. Então, aqui, o controle positivo é para validar o teste. Então, 12 milímetros aqui com 8, a gente faz uma média, a gente soma e divide por 2. Então, esse paciente tem 10 milímetros, então ele é positivo, então a estamina dele reagiu bem, né? E aí, o nosso negativo, por exemplo, aqui, ó, 1 milímetro, o nosso controle negativo. Então, esse aqui, ó, ele deu o quê? 3 milímetros acima do meu controle negativo. Então, ele é positivo para esse alérgeno, né, 1. Para esse alérgeno 2, que deu 2 milímetros, ele não é positivo, porque ele só deu 1 milímetro aqui acima do controle negativo. Então, eu considero esse um alérgeno que deu negativo. E aí, esse aqui para a gente finalizar, esse é um caso clínico da Mel, uma Golden de 3 anos, né, com diagnóstico de dermatite atópica canina. Então, eu fiz a exclusão de todas as doenças, tá? Ela já tinha feito exclusão alimentar com a ração hidrolisada de soja e melhorou. Então, ela melhorou, só que ela não, como diz a cliente, ela não curou completamente. Então, ela não tem uma alergia alimentar, né, exclusiva. Então, ela tem uma dermatite atópica e tem uma reação aí, provavelmente, a alimento. Resposta significativa com corticoide, pouco com oclacitinib. Sem falar que é um golden, né? Financeiramente é difícil a manutenção dessas medicações. Aí a gente vai fazer o teste alérgico de puntura pensando que em imunoterapia. Vocês concordam que se a resposta foi parcial alimentar, provavelmente, mesmo que eu faça a provocação dietética com ela, ela tem outros fatores aí envolvidos, porque ela não melhorou 100% com a dieta, tá? E aí ela tinha, isso aqui foi interessante, um dia antes do exame ela teve um quadro gastrointestinal após um churrasco. Então, esse aqui é o teste da Mel, né? Então, a gente fez aqui, isso aqui é a puntura, então, como é que vai formando essas pápulas aí ao longo do exame. E aí a gente marca, faz a marcação e compara o positivo, o negativo, e eu comparei cada um desses alérgenos, tá? E aí o que a gente observou? Que a Blomia tropicalis deu 7 milímetros. Então, o negativo dela foi 4. Então, tudo acima de 7 aqui, a gente considera positivo. Então, Blomia deu positivo, o Tirofagus putriciente, que é o ácaro de estocagem positivo, trigo positivo, frango positivo e bovino positivo. E aí a gente tinha testado vários outros, tá? A gente testou Acarocirus, a gente testou as gramíneas, tá? Lolium, Dactylis. A gente testa também aqui Cladosporum herbarum, que é um fungo, Blomia, Dermatofagoides farinha e Pteriníceos. E aí, alimentares, a gente testa trigo, soja, ovo, leite, peixe, suíno, frango e bovino. E aí, o que a gente indicou, então? Imunoterapia com Blomia e Tirofagos, tá? Para ela. E para esse paciente aqui, como ela teve a reação alérgica, né, pós-churrasco, e ela tinha comido ali frango, e o teste deu positivo para frango e bovino, o próximo passo é o quê? A gente pode usar, de repente, será que o meu teste positivo, o legal aqui é a gente fazer o quê? Provocação oral. Então, entrar com realmente, a gente viu que bovino, ela teve um quadro gastrointestinal, então ela teve uma resposta, né? Ela teve uma positividade com carne bovina. Então, vamos testar agora o frango, vamos ver se ela reage com frango. Então, a ideia do teste é essa, quando a gente faz a parte de alimento, usar o negativo para a gente fazer a exclusão alimentar e o que deu positivo a gente vai provocar, tá? Hoje em dia, o que eu faço? Eu faço a exclusão alimentar, então, primeiro com um alimento
que deu negativo, né, se a gente fizer teste previamente, então melhorou. Aí eu provoco com a dieta anterior do animal, muitas das vezes eles coçam, então eu já tenho um diagnóstico de positividade de alergia alimentar, porque ele melhorou com a dieta e piorou com a provocação da mesma dieta que ele fazia uso. E aí depois que eu tenho esse positivo, daí eu começo a testar individualmente os alérgenos que deram positivo no meu teste. Tá? Então, eu primeiro faço um diagnóstico de que ele realmente tem essa melhora com a exclusão e a piora com a provocação, e depois eu provoco individualmente cada um dos alérgenos que deram positivos no teste. Deu para entender? Lembrando, né, então, que a dermatite atópica, ela é uma doença que ela é frustrante para o tutor, para o clínico, para todo mundo, né, porque a gente tem que fazer tudo isso. Então, a gente está falando de um teste alérgico pensando nisso aqui, ó, imunoterapia ou então provocação oral, né, da parte alimentar, mas a gente tem que reduzir a exposição alergênica. Então, o teste, às vezes, ajuda a gente nessa redução. Paciente que deu muito positivo para grama, muitas das vezes eu peço para ele, não, se não for importante para aquele paciente, não ir para o parque, né? Reposição de barreira cutânea, controle das infecções, controle de ectoparasitas, controle medicamentoso, dieta, terapia comportamental. Então, tudo isso é fundamental para o nosso paciente alergopata. Lembrando que a imunoterapia é talvez a única possibilidade que a gente tem de tentar reverter, entre aspas, né, ou minimizar ou controlar a evolução dessa doença e até pensar, entre aspas, aqui vou colocar entre aspas, uma cura desse paciente, tá? Pelo menos para o tutor é uma cura. Aqui só mostrando algumas fotos nossas lá do ambiente, lá da Anclivepa. E aqui eu queria finalizar com esse mantra, porque ultimamente eu tenho gostado muito de fazer mantras e meditar, eu estou numa fase mais espiritualizada. Então, Om Mani Padme Hum quer dizer para a gente ter compaixão, e a compaixão é com os seres humanos e também com todos os animais. Então, acho que é importante, nós veterinários, eu sei que está na rotina, eu ouço muita gente reclamando, às vezes, veterinário, a gente sofre, eu ouço muita reclamação, mas a gente tem a dádiva de trabalhar com esses seres aqui, que às vezes quando a gente está num dia ruim, são eles uma lambida na gente que muda tudo isso. Então, tenhamos compaixão com os animais e uns com os outros, né? Então, essa é minha palavra aí de finalização com vocês. Gostaria de agradecer mais uma vez a Ligvet, vocês, né, por estarem aqui hoje comigo. E o que vocês quiserem perguntar de dúvida, que eu puder ajudar, depois a gente tira as dúvidas, tá bom? Muito obrigada. Boa noite, tudo bem, gente? Todo mundo me escuta? Quero agradecer a Ligvet pelo convite. Realmente eu não queria vir, ela me convenceu. A gente conversa há muito tempo sou fã da Ligvet, a gente começou juntas, né? E hoje eu vim aqui contar um pouco da minha experiência com nanotecnologia. Assim que lançou a nanotecnologia, eu acabei prescrevendo em alguns casos, e hoje eu vou mostrar um pouco para vocês. Vamos lá. Primeiro, eu queria conversar um pouco sobre manipulação veterinária. Ainda tem um pouco de preconceito, alguns profissionais. Antigamente, não tinham farmácias boas ou de confiança, então, você prescreveu uma medicação que depois o tutor volta e fala, olha, não resolveu nada. Então, não tinha farmácia que fazia com pH adequado, não tinha farmácia, né, que sabia mais sobre PETs. Então, eu gosto muito de prescrever o manipulado, porque o cliente ele espera um protocolo individualizado para o cachorro dele. E é uma tendência da dermatologia humana. Então, se a gente for reparar, os melhores dermatologistas da área humana, tanto cosmético como clínico, eles gostam de agregar alguns remédios hidratantes num produto só para otimizar resultados. E hoje os tutores já chegam para a gente com shampoos comerciais. Então, ele vem com aquele shampoo rosinha, aquele hidratante azulzinho, que foi formulado há 20 anos atrás, aquela partícula antiga, e ele já vem com muita informação do Dr. Google. Então, ele já vem com fórmulas há muito tempo, e a junção desses princípios ativos consegue ter uma melhora na recuperação da pele e menos recidivas. Aí eu coloquei aqui, para lembrar, para falar para vocês, o shampoo manipulado e o tempo de pausa. Então, assim, alguns tutores vêm com algumas receitas, e assim, um shampoo, um condicionador, uma loção.
No primeiro dia, eles vão, se for dar banho em casa, eles vão deixar 5 minutos, 10 minutos do primeiro shampoo, aí depois eles vão passar o condicionador, deixar. No segundo banho, eles não vão deixar, porque o cachorro vai ficar lá 15 minutos quase parado no frio. Então, quando você passa um shampoo manipulado, você otimiza tempo de banho também, e a chance desse produto sair certo. Aqui eu coloquei, para a gente entender um pouquinho sobre o conceito, esse trabalho é da Letícia, ela que é a farmacêutica responsável pela empresa que faz a nanopartícula. Coloquei algumas comparações aqui. Ela colocou algumas coisas feitas pelo homem e coisas naturais, para a gente entender o tamanho dessa partícula. Porque a gente fala nanopartícula, parece uma coisa tipo assim, tá. E aí, né? Então, quando a gente coloca aqui, a gente vê que é uma partícula muito pequena. Em comparação a uma partícula comum, é uma partícula que ela fica muito na barreira mais externa da pele, e comparando com a nanopartícula, ela tem uma penetração mais profunda, melhorando a hidratação da pele. A liberação dessa partícula é gradual. Então, eu coloquei aqui também aquele paciente que toma banho semanal. O banho semanal é uma vez por semana e, normalmente, quando o próximo banho, o efeito de algumas medicações da hidratação já não está valendo mais. Quando é gradual, você sabe que até o próximo banho, esse paciente ainda tem uma eficácia ali no produto. E você pode associar com outras partículas macroterapêuticas, como biconazol, peróxido de benzoíla e corticoide. E para quem se preocupa com a tecnologia verde, é biodegradável, biosolúvel e é vegana. Vamos lá. Então, eu vou explicar um pouquinho sobre as nanopartículas, as mais antigas. O nanohidrate é uma mistura de nanopartícula de coco, argan e abacate. Ela restaura a pele, faz uma barreira muito importante e reduz o prurido em alguns animais alérgicos. A nanomelaleuca, que é conhecida como óleo de melaleuca, que muita gente já usa há muito tempo, ela reduz o odor, né, da pele e também é um antisséptico muito potente. Em nanopartícula tem uma ação melhor. O nanocoating, eu gosto muito dele, que ele também ajuda na pelagem. Então, hoje é importante, o tutor gosta de ter um cachorro bonito, ele quer ter um cachorro saudável e, muitas vezes, bonito. Então, a gente tem que se preocupar também com a restauração no geral. Então, o nanocoating é uma mistura de óleo de coco, óleo de argan, óleo de melaleuca, glicerídeos de soja e amêndoas. A nanofitocigosina já é uma partícula, fitocigosina muito conhecida já, e em nanopartícula também é bem eficaz na barreira cutânea. Nanocamomila, que acalma a pele, clareia, né, as regiões ali que tem necessidade. E aqui algumas novidades eu coloquei para vocês. Alguma dessas eu ainda não usei, porque é muito novo, mas a nanoclorexidina eu achei bem interessante, porque ela reduz o ressecamento da pele. Então, a clorexidina pura, ela deixa bem ressecada a pele. Com a nanopartícula, ela não resseca tanto. Então, é bem legal o efeito dela depois. Aqui eu coloquei alguns casos clínicos. Eu não vou me aprofundar muito no tratamento oral, mas só o da pele mesmo, tá? Para não ficar muito extensa a nossa apresentação. Então, aqui é a mancha lacrimal. Para alguns dermatologistas, isso é muito estético, né? É algo que você fala, tá, não causa nada. Se você passou com um oftalmo, falou que não tem nada no olho, tudo certo. Mas eles procuram, né, deixar o cachorro dele com o rostinho mais clarinho. Essa lágrima deixa um cheiro bem desagradável. Então, eles buscam alguma coisa prática e eficaz para esse problema. Eu manipulo muito em lenço. Eu acho fácil de aplicação. Passo o lenço, limpa bem o rostinho, joga fora. E aí não usa o excesso de produto também não cai no olho, então é muito mais prático. Aqui, vamos lá. Dermatite atópica. Nesse eu coloquei a clorexidina pura, mas podia ter colocado a nano hoje, né? E uma dica que eu dou para vocês é que muitos tutores me perguntam isso. E agora? Eu vou passar 2 mãos do shampoo terapêutico, eu uso o quê? Então, eu sempre indico usar um shampoo pré-shampoo. Existem algumas formas comerciais, como também dá para manipular um shampoo neutro. Por quê? Essa pele que está com sujidade, uma pele muito ruim,
ela pode não absorver legal o shampoo terapêutico. Então, é interessante dar essa dica para o tutor, ou para o pet shop também, usar um neutro antes do produto terapêutico. Na minha prática, eu notei bastante diferença. Um creme suave também eu manipulei. Nesse caso, no começo, eu coloquei corticoide, mupirocina, mas, para manutenção, você pode manter só o nano-hidrate e a nanomelaleuca. Aqui é um caso de um galgo. Eu manipulei em condicionador, que eu acho mais prático, e uma loçãozinha em spray. Cachorro de pelagem curta, é muito importante explicar para o tutor o porquê de cada item da fórmula. Eles falam, o que eu vou hidratar um cachorro de pelagem curta? Que eu vou fazer o quê? Então, você associa ali a nanomelaleuca com hidratação e o miconazol, e a clorexidina num produto só. E o tempo de pausa é muito mais agradável quando é condicionador. Isso pensando num tutor que dá banho em casa ou que vai no pet. Aqui, eu manipulei em bastão. É um paciente que tinha, hoje, aquela moda da dieta arroz, frango e cenoura, sem nenhuma orientação, por muito tempo. E aí, ele resultou nessas lesões, descartando todas as outras possibilidades. O bastão é bem interessante para passar em plano basal, porque ele faz o quê? Ele cria uma película. E aí eu normalmente indico assim, passa o bastão antes de dar comida, passa o bastão antes do passeio, deixa perto do rack e passa, porque aí a pessoa não esquece. E aí eu poderia atualizar a fórmula para nanovitamina E ou nanovitamina A. E aqui é um caso de alopecia X, que hoje está muito frequente, né? Todo mundo preocupado com isso. Usei um shampoo bem potente, bem hidratante, com Danojon, que vai ajudar bastante na recuperação dessa pelagem. Nesse caso, não foi feito microagulhamento. E o bastão com nanohidrate, e eu coloquei um pouquinho de fator de crescimento para ajudar a desenvolver esses folículos. Tá? Gostaria de agradecer, desculpa, eu falei muito rápido, mas obrigada, gente, pela atenção de vocês. Obrigada, Ligvet.